Primeiro motivo dela ser uma mulher entristecida é que ela era uma mulher estéril. Ela não tinha filhos. Talvez você que tem filhos não sinta a dimensão disso. Mas às vezes a gente vê mulheres que são muito entristecidas por não ter um filho, ou por não ter filhos, não é? E essa mulher era uma mulher assim, porque ela era uma mulher estéril, ela não tinha filhos. E naquele tempo, querido, hoje em dia tem muita mulher que não tem filhos e vive a vida, e ganha dinheiro, e trabalha, é poderosa de outras formas, e às vezes até cria muitos filhos, não é? Embora não tenha tido nenhum dela, não é? Mas naquele tempo, querido, uma mulher que era estéril era o mesmo que ser uma mulher amaldiçoada. Naquele tempo, a mulher que não dava filho para o marido, dava direito ao marido para desprezar ela e botar outra dentro de casa. Você reparou que o homem tinha duas? Porque naquele tempo, se a mulher não gerava filhos, ele tinha o direito de botar outra dentro de casa. Então ele amava Ana de todo o coração, mas ele precisava deixar a descendência. Então você vê que isso ainda acontece hoje, querido, nos principados, nas realezas. Se o homem casa, se o príncipe casa e a princesa não dá filhos, ele tem direito a largar aquele casamento, a constituir um outro, porque ele precisa deixar herdeiros. Não é? Isso hoje não é assim tão, mas naquele tempo, a mulher que não dava filhos ao marido, ela era desprezada. Ele podia até expulsar ela de casa, mandar ela para um cativeiro, para um exílio, porque não foi capaz de dar um filho a ele. Então perceba, querido, por que essa mulher era amargurada? Ela era vista de maneira diferente. Ela era vista como uma mulher que não deu filhos, uma mulher sem merecimento, uma mulher sem o favor de Deus, uma mulher sem respostas de Deus, sem bênção de Deus. E ela viveu anos assim, não é? Como alguém diferente, alguém que tinha uma sombra na vida dela, não é? Alguém que tinha, não é? Ana viveu isso por anos, querido. Ela tinha um segundo motivo para ser assim, uma mulher entristecida, frustrada, não é? Ela via o favor de Deus, a bênção de Deus, na outra, que o marido tinha botado dentro de casa para gerar filhos. A outra dava filho um atrás do outro, e não acontecia na vida dela. Então, isso também frustra a gente. O outro é tão abençoado, por que eu não sou? Não é? Fulano tem tanta bênção na vida dele, na vida dela, por que isso não acontece? Vai ver que Penina, querido, era até feia, e Ana era bonita. Ana era bem tratada, bem cuidada, a outra de repente era até feia, morava em Nova Iguaçu. Nada contra Nova Iguaçu, já trabalhei em Nova Iguaçu, perdão meu irmão, errei, fui mal. Morava no Meia, deixa eu falar do meu, não é? Mas era uma mulher que gerava filho atrás de filho. Em Queimado, meu irmão, tem pior, tem Austin. Mas ontem alguém conversava comigo e falava, a minha mãe era assim, meu pai olhava para ela, ela engravidava. Alguém falava comigo ontem no telefone, dizendo isso. Não, porque minha mãe era assim, era um filho atrás do outro, saía um, vinha outro, saía outro. Eu acho que era só meu pai olhar para ela, ela já engravidava. Tem mulher que é assim, querido, tem facilidade de engravidar. Já tem mulheres que não têm mesmo a facilidade. Então essa mulher, ela era uma mulher entristecida, não pelo problema dela pessoal, mas porque ela via alguém na casa dela, não é? Que gerava filho atrás de filho. E vamos falar a verdade, querido? A gente de vez em quando também fica meio frustrado. Pô, você olha para os outros, está acontecendo isso, está acontecendo na família dele, na família dela, na minha família não acontece, por que isso acontece? O filho dos outros está assim,
casou, já se formou, já casou, né? E a gente fica olhando para os nossos ainda estão por aí, não é? E a gente fica assim, né, se perguntando uma porção de coisa. Então, a Ana tinha essa frustração dentro dela. E talvez ela ainda tinha um outro motivo para ela viver amargurado, querido. Não é? Ela vivia dentro de casa com essa outra, que gerava filhos, que afrontava ela, que debochava dela, que irritava ela. Você sabe, querido, que quando uma mulher quer acabar com outra, a mulher é poderosa. Não é? Bota dentro de casa uma nora e uma sogra que não se suportam. O clima fica tenso, minha gente. Amém, queridos? Não é? Então ela vivia, sabe aquele clima dentro de casa, tenso? Sabe? Quem é que sabe? Ah, isso aí, ainda bem que tem alguém que sabe, me ajuda, né? Porque senão parece que eu estou falando aqui, não é? É horrível você viver com uma pessoa que te bota para baixo, que te irrita, que te provoca, não é? Ela vivia isso dentro de casa, não é? Vivia essa tristeza, não é? Ela vivia essa tristeza, ela viveu isso de ano a ano. Primeiro, não via Deus responder a sua oração de ter um filho. Segundo, via as bênçãos de Deus na vida da outra. Terceiro, a outra vivia escarnecendo dela, debochando dela, não é? Viveu isso por anos, mas graças a Deus, teve uma hora que essa situação mudou. Fala para o teu irmão, é esse ano que a situação vai mudar. É esse ano que algo vai acontecer. É esse ano que as coisas vão ser diferentes. É esse ano que a frustração vai embora, a insatisfação vai embora. É esse ano que Deus vai te ouvir. É esse ano que Deus vai mudar a tua sorte. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus, Ana teve um ano diferente. Mas é aquilo que eu estava dizendo, querido. As mudanças externas, elas começam com mudanças internas. Apesar dela ter vivido anos no choro, porque ela chorava. Tem alguma mulher aqui que chora? Tem algum homem aqui que chora? Mas teve um ano que esse sonho dela se tornou realidade. Teve um ano que mudou a vida dela. E nós podemos dizer, queridos, que o que mudou a vida dela começou no versículo 10. A sua Bíblia está aberta? Não é? Começou no versículo certo. Começou de uma certa forma diferente. Quando é que a vida dela começou a mudar? Ela parou de chorar no ombro do marido, ela parou de chorar no ombro da amiga, ou parou de chorar no ombro do pastor, parou de chorar. Ela chorou no ombro certo, no ombro do Senhor. Amém, querido? Às vezes a gente procura consolo onde não tem consolo, não é? E ela procurou a Deus, ela orou, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Foi aqui, querido, que a vida de Ana começou a mudar. Não é porque alguém de fora veio para ajudar, foi quando ela tomou uma decisão. Ela não aguentava mais aquela tristeza, ela não aguentava mais aquela frustração, ela não aguentava mais aquele escárnio que ela vivia dentro de casa, aquele deboche, ela não aguentava mais esses anos que ela vivia todo, e ela pegou, buscou ao Senhor, e ali ela chorou, ali ela orou, abriu o coração dela. Foi ali que as coisas começaram a mudar pelo lado de dentro. Amém? Foi ali que as mudanças começaram, né? Em vez de ficar chorando no canto da casa, em vez de ser vista como uma mulher que está sempre triste, amargurada,